Vou fazer uma leitura aqui, que é capítulo 5 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, livrinho, né? E que diz assim: O Cristo no Lar. Roga a você a presença de Jesus em seu lar. Mas, caso ele venha, a porta estará aberta? Uma pergunta. Pede você que o Nazareno dê a paz a seus familiares, mas você tem procurado estar em harmonia com aqueles que privam de sua convivência? Importa a você que o Cristo lhe diminua os sofrimentos do dia a dia, mas tem procurado agir com vigilância para evitar novos sofrimentos? Impetra você ao mestre paciência com suas imperfeições, mas tem tentado compreender os familiares mais difíceis? Em meio a tantos pedidos para você, seu lar e sua família, é preciso que decida quem entra e quem sai do seu recinto doméstico. Você faz o ambiente de seu lar e, consequentemente, são atraídos para ele os afins. E você que decide quem pode e quem não pode entrar em sua casa. Quando se permite uma discussão violenta, acaba de convidar espíritos perturbadores. Quando fecha a porta para um mendigo que pede um pedaço de pão, acaba de fechar a porta para Jesus. Pense nisso. Então a reflexão é, ele faz algumas perguntas, como você está se procedendo, como você está agindo, né, dentro do seu lar, sua família, e é para você despertar e ter um alerta assim, de como você entender essas perguntas que aconteceram aqui, tá? E feito isso, gente, vamos dar início aos trabalhos dessa manhã, né, com essa dinâmica diferente. E gostaria de vocês ficarem aí acomodados no seu lugarzinho, quem quiser fechar o olho ou não, fazer uma prece aqui que possa elevar o nosso espírito, o nosso pensamento, trazer irmãos afins ao nosso trabalho desta manhã, que estejam aqui aqueles que possam ouvir e entender, aqueles que necessitam de uma palavra amiga, aqueles que necessitam de uma reflexão necessária para o seu crescimento pessoal, espiritual, físico e material. Que todos sejamos abençoados nessa manhã, que os trabalhos dessa casa sejam esplendidamente acolhidos, atendidos, possa atender a todos, a sala de passe possa ser um ambiente que te entregue aquilo que você necessita e que possamos entender o que o colega vai falar hoje, Alderano. Ele vai transmitir aqui umas palavras sobre o seu conhecimento e que ele possa estar também refletindo com o auxílio dos seus mentores nesta manhã. Assim quero dar por início ao trabalho dessa casa, com muito amor, muito carinho e muita alegria. Tudo bem, gente? Muito bom dia. Nossa, que bom dia gostoso. Olha, temos até uma pequenininha aqui com a gente. Pequenininho, né? Pequenininho aqui com a gente. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Consolador. É sempre uma alegria, um carinho muito grande nós podemos estar aqui reunidos em torno da mensagem, em torno do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, que nós possamos nessa manhã deliciosa, maravilhosa de domingo, né? Que sol lindo que hoje está, né, gente? Passamos aí um período meio chuvoso, mas graças a Deus hoje o sol está brilhando nesse domingo maravilhoso e todos nós aqui, que graças a Deus conseguimos chegar até essa casa, né? Alguém veio obrigado aqui? Não? Acho que só o pequenininho, né? Que veio. Não tinha outra opção, né? Ele teve que vir. Mas que todos nós que viemos aqui, graças a Deus, pelo nosso livre-arbítrio, já tivemos a alegria. Gente, olha só como já estamos evoluindo, não é verdade?
Se nós já conseguimos escolher num sol maravilhoso desse, em pleno domingo, às 9 horas da manhã, estarmos aqui nesta casa bendita que abre as suas portas para receber cada um de nós dentro das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas angústias, porque eu tenho certeza que todos nós temos, né? Para a gente estar aqui de domingo, às 9 horas da manhã, não é porque está tudo zero, né, gente? Está precisando de ajuste, né? Nós estamos precisando evoluir, nós estamos precisando crescer, e graças a Deus que nós temos essa bendita casa que abre as suas portas para nos receber hoje. Então, que nós possamos, meus amigos, com o apoio, com o amparo aqui do plano espiritual, desses benditos benfeitores que tanto nos quer bem, dos nossos mentores individuais, olha, que empurraram a gente para vir para cá hoje. Os nossos mentores trabalharam, hein, gente? Esses trabalham, esses nos amam verdadeiramente, né? Às vezes a gente está querendo dar aquela balançada, dar aquela, né, aquela vacilada na fé. A gente fala, não, mas hoje é domingo, está tão gostoso, tem tanta coisa para fazer, né? Vamos ficar aqui em casa, vamos curtir o domingo com a família, vamos acordar mais tarde, e aí vem aquela sensação, aquela inspiração, aquele empurrão, eu costumo dizer, né? Para a gente poder, não, hoje é dia de nós dedicarmos pelo menos um pouquinho da nossa semana tão agitada, tão atribulada, que eu tenho certeza que a semana de vocês é cheia de atividades e atribulações, complicações, desafios, trabalhos, inquietações, ansiedades. Nossa vida é assim, né? E dedicar um espacinho para cá, para nós, gente, esse tempo é para vocês, né? É dar esse tempo. Nós precisamos, às vezes, desligar um pouco, e graças a Deus que não tem energia, né? O nosso querido colega estava falando na abertura, gente, foi muito engraçado mesmo, sexta-feira, né? Acho que todo mundo ficou sem força na sexta-feira, né? Pelo menos eu também fiquei. Só voltou ontem, era meio-dia, né? Então vocês voltaram no sábado de madrugada, né? Que bom, a gente voltou só horas depois do meio-dia, e foi interessante a gente ter essa experiência, porque a gente fica tão conectado, né? Às vezes a gente está próximo, né, das pessoas, mas a gente está tão distante delas. A gente está próximo dos distantes e distante dos próximos, já repararam isso? Né? As pessoas ficam ali conectadas, cada um falando dentro do seu mundinho, dentro do seu universo, conversando aquilo que quer, aquilo que gosta, é aquilo que vê, aquilo que lê, é aquilo que interessa. E às vezes nos distanciamos tanto das pessoas que tanto nos amam e que tanto precisam da gente, né? E nós tanto precisamos dele. Então ter esse momento, ter esse tempinho aí, de maneira forçada, para a gente poder conversar, para a gente poder olhar nos olhos, né? Foi muito bom, para falar a verdade, né? Eu lembro que estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, a gente estava ali, fazia tempo que a gente não parava para falar das dores, das angústias, daquilo que está indo bem, daquilo que não está indo tão bem. Olha, fazia tempo. Como isso foi um momento de reflexão. Que a gente possa fazer um pouco mais disso, né? Que nós possamos ter mais esse contato com as pessoas que nós amamos, verdadeiramente. Porque se nós estamos na existência, embaixo do mesmo teto, embaixo do mesmo lar, é lá, com aquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, não é possível que eu escolhi isso, né? Não é possível que eu tinha tanta dificuldade, eu tinha tanto desafio para essa existência. E tem gente que capricha, né? Escolhe na existência presente, quer resolver tudo de uma vez, né? Mas não é bem assim, gente. Às vezes a gente acha que o desafio está tão grande, né? As pessoas estão tão complicadas. Nós olhamos para a nossa família, a gente vê aquilo e fala, meu Deus, né? Como pode a gente ter tantas situações complexas, tantas pessoas que nos desafiam a paciência? Eu digo isso, que é desafiar a tua paciência. Como pode, dentro da mesma existência, filhos difíceis, o esposo, o cônjuge, às vezes é complicado, a sogra, né, deixa para lá, né? A gente começa a ter tanta dificuldade, a gente olha para o nosso dia a dia falando, não é possível, né? Será que eu escolhi isso verdadeiramente? Será que eu preciso passar por isso? E nós não devemos escolher, melhor, não devemos esquecer jamais que o Pai não nos dá o fardo maior do que os ombros podem carregar, né? O fardo é sempre do tamanho, a cruz é sempre do tamanho ajustadinha
para aquilo que a gente precisa, para as nossas necessidades, para o nosso desenvolvimento, né? Aliás, tem uma piadinha que é bem interessante. Posso contar piada aqui também? Pode, né? Tem uma piadinha que é bem interessante. Não é piadinha, é uma lição de moral. Que ela diz para nós o seguinte, que um cristão, uma vez, ele desencarnou, né? Aliás, todo mundo está sabendo que um dia nós vamos desencarnar, né, gente? Todo mundo está sabendo. Ele desencarnou, e quando ele chegou no plano espiritual, ele estava reclamando demais, que a cruz dele era pesada demais, né? Que ele carregou aquela cruz ao longo da existência toda, aquela cruz era pesada demais, e aí diz que o plano espiritual falou, olha, é o seguinte, olha, você vai ter que voltar e vai ter que carregar a mesma cruz, né? Porque você passou pela existência e não conseguiu passar por ela, aproveitando justamente o que as oportunidades e as dificuldades lhe colocaram. Porque tem muita gente que passa pela dificuldade e pelas oportunidades e não tira o proveito. Esse é o grande lição. É nós passarmos pelas situações e extrairmos delas os ensinamentos que ali estão. Às vezes a gente passa pelas provações e passamos de maneira tão rancorosa, tão receosa ou tão reclamando demais, que justamente os ensinamentos eles passam e eu não absorvo, né? Porque nós estamos aqui para absorver. Então, já que você passou pela existência com as suas cruzes, as suas dificuldades... Estou falando alto demais, querido? Não? Eu até acordei o coitadinho, né? Então, você vai precisar voltar para a sua existência. Ele falou, não, mas com essa cruz não dá mais, né? É muito pesado para mim. Daí diz, então, que invocaram o próprio Cristo. Jesus chegou lá e falou assim, tudo bem, então vem aqui comigo, você entra nesse salão enorme, você pode escolher a cruz que você quiser. Nós somos mais ou menos assim, tá, gente? Nós temos a nossa cruz, a gente reclama, né? Lembrando que cruz simboliza as nossas dificuldades. Todo mundo tem a sua, né? E aí ele estava lá então reclamando, e falou, então tá bom, então você pode entrar aqui, você pode escolher a que você quiser, né? Escolha os desafios do tamanho que você quiser. Então ele passou a escolher. E ele começou a olhar e falou, mas essa cruz aqui ela é meio espinhosa, tinha espinhos na cruz. Ele falou, isso aqui vai doer demais, né? Não, essa não. Essa pequenininha, essa daqui acho que é boa. Foi pegar, era de chumbo, era pesada, não dava nem para erguer, né? E assim ele foi, tinha uma que era comprida demais, a outra que tinha alguns pedaços de caco de vidro, assim ele foi escolhendo, não chegava numa cruz que era adequada para ele. Quando ele viu uma pequenininha, uma no canto, ele pegou aquela, ele colocou, falou assim, nossa, essa acho que vai, né? Essa daqui está confortável, essa aqui confortável, né? Essa daqui cabe no ombro, está adequada para o peso, eu acho que essa daqui eu vou com ela. Senhor, eu não vou mais escolher, eu já achei, é essa daqui. Muito bem, meu filho, essa era aquela que eu te dei na última encarnação, então é essa mesmo que é adequada para você, né? Você vê, às vezes a gente reclama, a gente gira, a gente escolhe e cai com quem? Né? Com aquele que tem que ser, né? Gente, não há acaso na nossa existência, é tudo preparado. E aí vem uma liçãozinha que é maravilhosa desse capítulo que a gente está estudando hoje, que é o Por Cristo. Por Cristo, do Caminho, Verdade e Vida, lição 17, um livrinho gostoso, maravilhoso, gente. Olha, quem não tem o Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, eu recomendo que tenha. Aqui na livraria certamente tem para a gente ter, até para pegar emprestado, para a gente poder ler esse livrinho. Gente, cada capítulo ele é uma pagininha, uma página. Olha, não dá nem para reclamar que não dá para ler um capítulo por dia, né? É uma página, gente. Sem brincadeira, né? E o livro é pequenininho, de letra grande, que é o que a gente gosta, né? Para ir rápido, né? Então esse capítulo 17, ele é maravilhoso, que ele fala por Cristo. O que significa isso? Que no momento da dificuldade, no momento da provação, que todos nós vamos passar, se já não estamos passando, vamos passar. Essa é a única certeza. Porque nós não estamos nessa vida de férias. Nós estamos nessa vida para aperfeiçoar, para melhorar o que eu sou. Esse é o objetivo. E como é que a gente melhora alguma coisa se não passando por situações que me obriguem a ser melhor? Me diz. Às vezes a gente reclama, né? Eu quero dar um exemplo, eu sempre falo isso. Se a gente tivesse ganho na Mega Sena acumulada semana passada, não estava aqui hoje?
Não responde para não passar vergonha, né? Guarda para você, né? Se tivesse tudo lindo na nossa vida, a gente estava procurando Cristo? Provavelmente não, né? Provavelmente a gente estava fazendo churrasco logo cedo já hoje, né? Está tudo lindo, maravilhoso, né? Gente, para a gente poder refletir o que é que nos aproxima de Deus, o que faz a gente sair da zona de conforto? Dificuldade. É assim. E nós, no estágio evolutivo que estamos, e convenhamos que a gente está uns passinhos para trás ainda, né? Falta chão. No estado evoluído que nós estamos, como espíritos imperfeitos que ainda somos. Veja, espíritos imperfeitos nós estamos, não é que nós somos imperfeitos. A imperfeição é um estado, não é aquilo pronto, percebe? Nós estamos no processo de autoaperfeiçoamento. Nós estamos no processo de melhorar alguma coisa, e esse alguma coisa sou eu. Então, nesta existência que nós temos aqui, o nosso grande objetivo é trabalhar, é melhorar aquilo que eu sou. Gente, como é difícil isso, né? Como é difícil a gente estar de frente das dificuldades e observar aquilo e falar assim, nossa, esta é a oportunidade da minha vida. Porque oportunidade e desafio e dificuldade é apenas um ponto de vista. Tem gente que olha aquele desafio, aquela hora, aquela dificuldade imensa e fala, nossa, isso aqui não dá. Isso aqui é muito para mim. Já tem gente que olha para aquilo e fala, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui e vou sair melhor do outro lado. Percebe que dificuldade e oportunidade é apenas uma questão de vida? Tem uma maneira de a gente enxergar. Tem gente que olha grandes oportunidades na vida, grandes oportunidades que está tendo e acha que aquilo é um problema. Acha que aquilo ali não tem solução. Né? Tem gente que tira do problema, extrai dali e faz dali uma grande transformação na sua vida. Nós temos vários exemplos de pessoas que vieram de situações de pobreza extrema e conseguiram entrar nas melhores universidades do país. Não é verdade? Como também nós temos grandes exemplos de pessoas que saíram, tiveram tudo na vida. As melhores casas, os melhores estudos, a melhor educação, tiveram tudo. E acabaram saindo pelo caminho, né? Às vezes, muitas vezes, até desencarnam ou saem da existência pela porta do suicídio. Tendo tudo. Aliás, o índice de suicídio nas famílias que têm mais condições e mais situações de vida é muito maior. Reparou? Olha que coisa interessante, gente, como falta muitas vezes propósito na existência das pessoas. Né? E nós estamos vivendo um momento bastante delicado nesse sentido. Momento de transição planetária. Todo mundo aqui sabe que nós estamos num planeta, né? Nós vivemos num planeta de provas e de expiações, certo? Já ouviram falar isso? Né? Um planeta de provas e expiações. Aliás, não precisa nem, né? É só olhar ali fora o que está acontecendo, a gente vai ver que o planeta não é um planeta perfeito, né? Está longe de ser, né? Um planeta perfeito, um planeta... Agora, será que nós iremos conseguir transformar esse planeta num planeta perfeito? Alguém tem dúvida disso? Nós estamos num processo, gente, isso é muito importante. Aliás, tem um livro, para quem gosta desse tema, tem um livro agora super recente do Divaldo Pereira Franco, que é No Mundo de Transição, né? No Mundo de Transição. Que foi, inclusive, psicografado agora, na pandemia, no meio da pandemia. Tá? Para quem não leu esse livro, vale a pena ler, que ele explica exatamente o tipo de planeta que nós vivemos e o processo de transição pelo qual nós estamos passando. O planeta que nós vivemos é um planeta de provas e de expiações. O que é um planeta de provas e expiações? É um planeta onde todos que estão encarnados, todos aqueles que habitam o planeta, e não só os encarnados, os desencarnados também, né? Os encarnados e os desencarnados que estão habitando o planeta Terra. Todos esses habitantes necessitam de provas. E o que são provas? São circunstâncias, situações, aonde eu tenho a oportunidade de provar, de demonstrar aquilo que eu já aprendi. Olha que coisa bonita, gente.
A gente acha que provas é um negócio tão complicado, né? São só para pessoas devedoras, para espíritos ruins, espíritos... Não, todos nós aqui estamos em provas. Provas é o cotidiano, provas são o dia a dia, provas são exatamente as nossas situações corriqueiras que nós temos na nossa existência. Provas são situações onde eu vou dar demonstrações de que eu já consegui provar, de que eu já consegui melhorar. Ou seja, dar demonstrações de que eu já evoluí. Quer ver só? Todos nós aqui, eu tenho certeza, que viemos matriculados em uma matéria, né? Porque se o planeta Terra ele é uma escola, nós estamos todos aqui matriculados no mesmo ano letivo. Nós estamos juntos? Né? Não tem nenhum melhor, outro tão ruim, não tem nenhum tão bom assim, gente. Nós somos tudo mais ou menos igual, né? Ou seja, nós todos aqui estamos no mesmo ano letivo, na mesma série, com as mesmas matérias e mais ou menos com os mesmos professores. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nós estamos encarnados no mesmo planeta, nós estamos exatamente passando pelo mesmo processo de evolução, de construção de valores morais dentro de nós. Cada um de nós aqui está construindo dentro de si valores novos. Nós ainda carregamos dentro de nós alguns desvios, alguns desafios, algumas situações ainda não bem resolvidas, desvios de caráter, inclinações ruins e negativas. Todos nós temos, ainda temos, né? Já melhoramos muito, mas ainda temos uma jornada a percorrer. E aí, para não desanimar muito, a jornada é infinita, tá, gente? Não tem fim, né? Não acha que, olha, né? Aliás, tem uma coisa interessante, o pessoal fala quando as pessoas desencarnam, né? E aí fala assim, nossa, que bom, né? Descansou em paz, né? Quem disse que vai descansar, gente? Né? Quem disse que vai descansar está equivocado. Aquele negócio, nossa, agora sim está em paz, né? Vai descansar eternamente, imagina, né? Vai trabalhar eternamente, ao contrário, porque nós estamos num processo infinito de melhorar nós. Quem disse que a gente melhora? O Cristo continua até hoje fazendo o bem, se doando, se dedicando. O Cristo, gente, que é o governador planetário, né? Aliás, tem uma outra piada, não é piada, essa é verdade, né? Tem histórias, né? Tem um outro palestrante, que ele já deve ter vindo aqui, o Ronaldo Campos. Ronaldo Campos é uma figura, né? Eu adoro ele. E o Ronaldo Campos, uma vez a gente estava fazendo um trabalho juntos, né? Ele trabalha muito com adictos, com dependentes, qualquer dependência química, né? E aí uma vez a gente estava fazendo um trabalho juntos sobre isso. E aí ele virou para mim assim e falou assim, Alderano, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você vai fazer quando você morrer? Você já pensou? Gente, o que vocês vão fazer quando vocês morrerem? Já pensaram? Olha que coisa interessante, né? E quem não pensa nisso, né? O quê? Quando eu morrer, eu confesso para vocês que eu dei uma... Sabe assim, quando o Tico e o Teco dão né? Dá uma enroscada, que você não sabe exatamente o que você responde, para falar a verdade, né? Eu falei assim, Ronaldo, mas que pergunta, né? Esquisita, né? A gente pensar o que eu vou fazer quando eu desencarnar. E a resposta dele é o seguinte, olha, ou você vai ser ajudado ou você vai ajudar alguém. Então você não acha melhor ajudar alguém? Você não acha melhor começar agora a trabalhar no bem, para que quando a gente desencarnar, a gente continue esse processo de trabalho, de auxílio às outras pessoas? Porque é isso, gente, né? No plano espiritual, é exatamente como o plano material, né? Nós estamos lá, uma hora sendo ajudados, e uma outra hora ajudando quem a gente pode. Esta é a lei, né? Este é o processo, esse é o ciclo. Então, por que não nos prepararmos para o momento onde nós vamos regressar à pátria espiritual? Nós estamos aqui todos os dias nos preparando para isso, no momento que nós regressarmos à pátria espiritual. Tem gente que passa a existência querendo melhorar. E esse é um ponto interessante, porque quando nós regressamos à pátria espiritual, gente, o que é que a gente leva dessa existência, hein? Tem gente que, né, batalha a vida inteira para acumular tantas coisas e desencarna mal, não é verdade?
esquece, né, de trabalhar os valores espirituais e valoriza os valores materiais. Aliás, esse é o grande problema do nosso planeta. O grande problema do nosso planeta, e de novo, um planeta de provas e de expiações, é um planeta onde provamos todos os dias, nós todos aqui que estamos matriculados na mesma escola e com os mesmos professores, eu tenho certeza que uma das matérias que nós nos matriculamos, e nós estamos aqui, a título de exemplo, é a matéria da paciência e da tolerância. Não é verdade? Quem aqui não está matriculado nessa matéria? Quem aqui não tem professores todos os dias que desafiam a tua paciência e a tua tolerância? Não é verdade? Às vezes a gente tem dentro do mesmo lar, às vezes não, sempre tem dentro do mesmo lar. Eu acho que ninguém aqui não tem dentro do lar, né, uma prova de paciência e tolerância todos os dias. Tem gente que tem todas as horas, né? Prova. E aí eu pergunto para vocês, como que nós vamos lapidar? Como que nós vamos desenvolver esta que é uma qualidade do espírito? Imagina, olha, a paciência e a tolerância, segundo o Divaldo Franco, é a mais importante, porque dela a gente vai refletindo as demais, né? Você ser uma criatura tolerante e paciente é uma das que a gente vai ficar matriculado nessa existência, muitas e muitas existências mesmo, porque não é fácil a gente conseguir ser uma pessoa que consegue, diante das adversidades, diante das dificuldades, quando alguém aponta o dedo, sabe? Né? Quando alguém pisa no teu calo, quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, quando alguém fala uma inverdade sua, qual é a tua reação? Aliás, isso diz muito de você, né? Olha só, que coisa maravilhosa. Plano espiritual diz o seguinte, você quer saber como você está? Na escala de evolução, você quer saber como que você já está? Repara, preste atenção nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos momentos de adversidade, né? Olha que complicado. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, quando alguém é uma pessoa intolerante para com você, quando alguém te critica, quando alguém te passa a perna, né? Ou quando alguém faz algo para você que você não gosta, que pisa no seu calo, quem é você? Será que nós agimos de maneira, como recomenda o Cristo, que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo, até mesmo os nossos inimigos? Porque é assim que a gente vai construir um planeta melhor, né? Não do jeito que a gente está fazendo, né? Que nós estamos olhando aí, tantos revides, um problema constante de guerras, um atrás do outro, e aí é justamente pela falta do amor que nós estamos vendo. Será que eu sou quem? Eu ajo como em um momento de situação, de discórdia, um momento de situação onde o clima está pesado, o clima está ruim, eu sou o agente da paz? Eu sou aquela criatura que me devota na paz? Eu uso com palavras doces ou palavras ácidas? Eu compreendo ou sou o primeiro a jogar a pedra? Eu sou aquela criatura que coloca, às vezes, uma palavra, uma voz, um ouvido. Eu sou uma pessoa que ajuda ao clima a sentar, ou eu sou aquele que bota gasolina na fogueira e deixa o negócio pegar fogo? Né? Quem sou eu? Isso diz muito de nós. Isso diz muito do meu processo evolutivo. Eu já sou capaz, às vezes, não de concordar, porque eu não concordo com a opinião do outro. E está correto, nós não temos que concordar com tudo. Eu vou divergir em algumas ideias. A questão toda é, eu procuro compreender. Eu procuro não criar situações de discórdia e desavença, né? Olha só, gente, se a gente quer a paz no mundo, eu tenho que a paz tem que começar comigo. Não adianta, o que a gente está vendo hoje no planeta é apenas um reflexo da paz que ainda não existe em nós ainda. Porque nós somos ainda, às vezes, conflituosos, nós ainda dedicamos, às vezes, muito tempo com mal, com situações ruins, ainda com pensamentos ainda negativos, com palavras ainda pesadas, no dia a dia, no trato pequeno. Vocês imaginam como está a psicosfera do planeta? Porque hoje, quando a gente fala de psicosfera, nós estamos falando que as nossas mentes todas aqui, né? Vocês imaginam a mente de todos os habitantes do planeta, vibrando, às vezes, situações ruins e negativas, como está denso
a psicosfera do nosso planeta. Então, o que a gente está vendo hoje acontecendo, guerras, conflitos, brigas, problemas dos mais diversos, pandemias, você pode ver que agora virou tudo global e tudo ao mesmo tempo, né? Repararam já? Isso significa que nós estamos vivendo, como diz o livro do Divaldo Franco, um processo de regeneração, ou seja, de melhoramento do planeta acelerado. Por que acelerado? Porque se deixar do nosso ritmo, gente, nós vamos a uns 10 mil anos desse jeito, tá? Nós ficamos assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E vamos que vamos, porque a gente não quer ir às vezes para frente, tá? É gostoso ficar cômodo, né? Porque evoluir e melhorar é complicado. A gente tem que sair da zona de conforto de novo, eu tenho que fazer escolhas novas. E como é difícil fazer escolhas novas, principalmente aquelas alinhadas com o que Jesus nos ensinou. Percebe? Porque fazer escolhas novas com o Cristo é exatamente aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, quando Kardec coloca para nós o seguinte: o verdadeiro cristão, e não devemos esquecer que a doutrina é espírita, mas a mensagem é de Jesus sempre, né? Nós estamos aqui com a luz da doutrina espírita, estudando as palavras do Cristo. A doutrina espírita é o Consolador prometido, inclusive que dá nome à nossa querida casa, né? Consolador prometido, que nos ajuda a ensinar a mensagem de Jesus na sua mais pura essência. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. E o que Kardec coloca é que o verdadeiro cristão, gente, olha que coisa fantástica isso. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça todos os dias para ser melhor, sempre. Olha que coisa bonita, né? Então, o verdadeiro cristão, todos nós aqui, o verdadeiro, não é aquele que está pronto na mensagem. Não está, gente, nós não estamos prontos. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando, nós estamos nos melhorando, né? Não é isso. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça, e esforça-se. Eu acho interessante o verbo que ele usa, porque esforçar é que tem que pôr força. Não é natural. Percebe? Não é natural. Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje, precisa de esforço. Esforço. Todos os dias de esforço. A gente tem que ir lá, acordar e falar, não, hoje eu quero ser melhor. Eu errei isso ontem, mas eu quero acertar hoje, né? Eu errei esse negócio, mas hoje eu vou fazer diferente. Aliás, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho maravilhosa, que é a 919. Porque quando a gente fala assim, como é que eu me melhoro, né? Como é que a gente se melhora, gente, no ponto de vista... Porque do ponto de vista material a gente sabe, né? Tem que estudar, tem que se esforçar, tem que acordar cedo, tem que trabalhar pra caramba, tem que ir lá, tem que ir pra luta, não é assim? Tem que ir pra luta. E do ponto de vista espiritual, porque a gente às vezes vai para a luta da vida material, a gente fica na luta, e aí desencarna e só lutou, e esqueceu do espírito, né? Aí desencarna, chega do lado de lá, não, eu não matei ninguém, não roubei ninguém. Gente, isso é básico, né? Não matar e não roubar é meio feijão com arroz já, né? Aliás, Jesus, né, há 2000 anos atrás já veio e nos trouxe uma outra coisa, porque não matar, não roubar, honrar pai e mãe, né? Isso daí, só para lembrar a gente, foi Moisés que falou. Os 10 mandamentos, está lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, está lá, foi dito isso há 3.300 anos atrás por Moisés. Gente, 3.300. Ainda tem gente que mata, que rouba, que tá, né? Não honra pai e mãe, é a mesma coisa, né? Então vocês imaginam. Então nós que já estamos fazendo isso, né? Graças a Deus, já estamos conseguindo dar alguns passos, né? Agora, Jesus veio falar o seguinte, isso aí é meio que, né? Meio que feijão com arroz, né? Agora nós temos é que amar o teu próximo, como a nós mesmos. Aí a coisa complicou, né? Não dava para ficar só nos 10, né? Não dava para ficar, estava bom, né? E aí a pergunta 919 do Livro dos Espíritos é mais ou menos isso, porque Kardec pergunta assim, então como é que eu melhoro a parte moral? Como é que eu melhoro, né? Porque o básico a gente já sabe fazer, graças a Deus nós já sabemos fazer. Mas como é que eu melhoro essa questão de amar o meu próximo como a mim mesmo? Na pergunta 919, sabe quem responde?
Santo Agostinho responde essa pergunta. Então, quem tiver curiosidade, tiver o Livro dos Espíritos, lê lá, na pergunta 919. Santo Agostinho fala o seguinte, olha, faça como um antigo, né, historiador, um antigo filósofo da antiguidade, que era Sócrates, fazia. Conhece a ti mesmo, conhece você, você precisa conhecer você. Se você quer mudar algo, você tem que saber o que você tem que mudar, né? Tem gente que fala assim, eu vou melhorar mas nem sabe que precisa melhorar. E aí, a pergunta é, mas como é que eu sei o que eu preciso melhorar? Né? Que interessante. Tá bom, eu estou disposto a fazer um trabalho de reforma em mim mesmo. E como é que eu sei o que eu tenho que mudar? E aí, na pergunta 919, Santo Agostinho faz o seguinte, olha, faça como eu fazia. Eu dou uma dica aqui para vocês, né? E como que Santo Agostinho fazia? Ele diz o seguinte, toda vez, a hora que ele ia dormir, né? A hora que ele ia dormir, e aí eu vou fazer já, eu sempre faço esse parênteses, não faz a hora que vai dormir não, porque aí é capaz de não dormir direito, né? Faz de manhã, faz no meio do dia, né? Ou escolhe outro horário, né, para fazer. Mas Santo Agostinho fazia o seguinte, antes de eu ir dormir, eu pensava comigo mesmo, olha só porque é difícil depois dormir, tá? O que eu fiz de errado hoje, que eu poderia ter feito melhor, de acordo com os ensinamentos de Jesus? Gente, olha isso, né? Então ele refletia o que ele tinha feito ao longo do dia, o que ele errou. Por que isso, gente? Porque isso é um exercício diário. Para você mudar alguma coisa, você tem que ir tomando consciência do que está errado, né? Você tem que falar assim, não, isso aqui não está bom. Porque aí você vai treinando o seu cérebro e no dia seguinte você fazer uma outra escolha, uma escolha melhor. Porque as provas vão continuar aparecendo para nós, percebe? As provas. E aí ele falou o seguinte, que ele fazia 3 perguntinhas para ele mesmo. 3 perguntinhas para ele mesmo, para ver se ele tinha errado alguma coisa. E a primeira pergunta que ele fazia para ele mesmo é o seguinte, eu fiz alguma coisa hoje que se fosse outra pessoa fazendo, eu iria censurar? Né? Olha que coisa interessante, gente. Eu fiz alguma coisa hoje que se fosse outra pessoa fazendo, eu iria criticar? Você criticaria? Né? Porque quando é com a gente, né, a nossa balança é mais leve, né? A gente pesa menos. Quando é com o outro, a nossa balança é mais alta. A gente critica mais, né? A gente tem mais facilidade de apontar o erro do outro do que olhar o meu erro, né? Tá aí a parábola, né, do argueiro e a trave no olho que Jesus já nos ensinava. Por que a gente tem tanta facilidade de ver, né, um cisquinho, um argueiro no olho do irmão e nós temos uma dificuldade imensa de enxergar, às vezes, um grande problema, uma grande trave, um grande erro que eu faço na minha frente? Então a primeira pergunta é, alguma coisa que eu fiz hoje que se fosse o outro eu iria, né, criticar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que Santo Agostinho fazia era o seguinte, né, alguma coisa que eu fiz hoje que eu não confessaria? De jeito nenhum. Isso é pesado, né? Olha, eu fiz um negócio hoje que se me perguntar, eu nego até a morte, né? Nego, não fui eu, né? Aí é mais duro, né? E terceiro, essa é complicada. Ele falava o seguinte, olha, se nós desencarnássemos hoje, imagina, que a gente não sabe o dia, né? Não sei se era bom saber também, acho que é melhor não saber mesmo. Se nós desencarnássemos hoje, a pergunta é, no plano espiritual, onde nada é oculto, você temeria o olhar de alguém? Né? Alguma pessoa que nós causamos mal, alguma desavença, alguma falta de perdão, algum ódio, algum rancor, alguma pessoa eu não teria coragem de olhar nos olhos? Né? Então são essas 3 coisas que a gente tem que fazer. Parar de criticar o outro. Não fazer erros graves que eu nem confessaria, né? Ou se confessar, pedir o perdão, o auto-perdão, e trabalhar pelo auto-perdão, e principalmente perdoar e amar mais, né? É isso que nós temos que fazer. Esse é o amar o próximo, gente, que Jesus nos ensinava. Olha, coisa simples, né? Simples para a gente fazer e tão complicado para fazer as escolhas no dia a dia. Para a gente... Tem mais um tempinho. Para a gente ir caminhando aqui, eu queria contar para vocês, né, porque essa lição de hoje, ela fala de um ensinamento maravilhoso que é por Cristo. Porque
no momento de dificuldade, gente, no momento de adversidade, de dores, de sofrimento, de angústias, de aflições, que eu tenho certeza que todos nós temos os nossos momentos, as nossas interrogações, os nossos questionamentos, né? Todos nós estamos passando, às vezes, por essas dificuldades. A questão é, se nós estamos passando por um momento onde a dor está grande, pesada, façamos isso. E às vezes dá vontade de desanimar. Às vezes dá vontade de desistir mesmo. A gente fala assim, pô, não está dando, né? Está muito difícil. A lição de hoje é, se está faltando força, por Cristo, façamos. Né? Porque Ele não abriu mão em nenhum momento de zelar por nós. E não abre. Então, se para nós está faltando às vezes as nossas forças, né, que nós vamos buscar a nossa confiança, a nossa fé verdadeira nele, porque ele é a fonte inesgotável de amor para todos nós, né? Que coisa maravilhosa, né? E eu queria falar dessa lição, porque essa lição traz um ensinamento profundo e ela vai buscar no Evangelho de João, né? Evangelho de João, no seu capítulo 6, gente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa passagem do Evangelho de João. Aliás, ela é muito conhecida porque ela está em 3 dos 4 evangelhos do Novo Testamento, 3, João, Lucas e Mateus, que é, vocês devem se lembrar, a multiplicação dos pães e dos peixes. Se lembram dessa passagem? É interessante porque no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos muitas dessas passagens de milagre. E às vezes a gente fica tão preocupado com o milagre, a gente quer entender, a gente quer fuçar aquilo, a gente fica preocupado e passa por nós a verdadeira lição, o verdadeiro ensinamento que está lá. Né? Passa às vezes desapercebidos. Né? Porque Jesus não queria se mostrar fazendo milagres. Jesus queria despertar em nós a nossa fé. Era isso. Então, não se preocupe com o milagre, não se preocupe com o fenômeno, que a doutrina espírita explica muito. Um dia que a gente estiver falando aqui de fenômenos, a gente fala sobre os milagres, que não existem milagres. São fenômenos mediúnicos, né? Mas, deixando de lado o fenômeno, eu queria lembrar com vocês aqui essa passagem maravilhosa que está em João. São 6, 7 capítulos, 6, 7 versículos do capítulo 6, que é lindíssimo, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Dizia lá, né, João diz que Jesus, então, ele seguia ali no lago, né, no mar da Galileia, ele estava indo para Tiberíades. Tiberíades, quem não sabe, é uma cidade ali que fica em volta do mar da Galileia. Infelizmente, hoje é aquela região onde a gente está em conflitos, né, ali perto do Líbano, entre Líbano, Cisjordânia, né, Israel, está aquele pedacinho ali, que um dia nós vamos entender porque tanto conflito onde os pés milagrosos do Cristo passaram, né, os pés amorosos do Cristo estiveram. Mas, enfim, um dia a gente entende isso, tá? Mas Jesus estava então se dirigindo, era próximo à Páscoa e uma multidão o seguia. Porque Jesus tinha feito milagres e as pessoas estavam ali todas assim de queixo caído, literalmente. Quem é esse homem? O que ele está fazendo? O que ele fala? E todos eles estavam seguindo Jesus. Então Jesus foi para Tiberíades, subiu num morro para ter visibilidade daquela multidão e havia 5.000 pessoas, segundo o Evangelho de João. Gente, vocês imaginam 5.000 pessoas, né? Numa região ali onde não tinha muito recurso, né? E aí Jesus olha aquela multidão e aquelas pessoas já estavam alguns dias o seguindo. Alguns já estavam alguns dias o seguindo. E aí Jesus olha para aquilo e pensa, né? Como é que nós vamos alimentar essa gente toda? Tem gente passando fome aqui, né? E aí Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, aonde é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Está lá no Evangelho de João, gente. Eu acho fantástico, né? Onde que a gente vai comprar pão para essa gente toda, né? E aí João narra e fala o seguinte, né? Jesus fazia essa pergunta, ele já sabia a resposta. Ele queria testar a nossa fé. Gente, às vezes a dificuldade que nós estamos passando, Jesus já sabe como resolver. A solução já tem. Nós queremos saber se nós temos a fé verdadeiramente. Se nós somos resignados, se nós temos coragem de encará-la, se nós realmente estamos usando dessas oportunidades
para transformar a mim. Porque a dificuldade não é para prejudicar ninguém. A dificuldade é para você melhorar você. Essa é a oportunidade. É você passar pela dificuldade e aproveitar essas dores, aproveitar esse chamado, porque a dor é uma verdadeira professora, para melhorar quem eu sou. Esse é o objetivo, gente. Todos nós vamos dessa existência melhorando quem eu sou. E aí, então, Filipe fala, Senhor, mas nem 200 dinheiros, ele usa esse termo, né? 200 dinheiros daria para comprar pão para esse monte de gente, porque 200 dinheiro era muito dinheiro. E não seria suficiente para comprar pão. E outra, não tem aonde comprar. Né? E aí, então, acontece uma coisa fantástica, gente, que eu acho que essa é a maior lição que a gente tem dessa passagem de João. Eis que chega André, filho de Simão, irmão de Pedro, né? O irmão mais novo. André chega e traz um garoto, um rapaz, e fala assim, mestre, esse rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E é peixinho, significa que o peixe é pequeno mesmo, gente, né? Tem 5 pãozinhos e 2 peixinhos. E André traz ele e fala, mestre, esse menino tem. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, gente. Parênteses. Para este garoto que passa desapercebido na lição muitas vezes. Porque eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. No meio de 5.000 pessoas morrendo de fome, se eu tivesse 5 pão e 2 peixes, vocês sabem onde vocês iam me achar? Né? Você sabe quando que eu ia falar que eu ia ter 5 pão e 2? Eu comeria tudo. Né? Quanto tempo dá 5 pão e 2 peixes? Se a gente estiver aqui com fome, vou passar um dia, 2 dias, no máximo 2 dias, né? 3, se a gente racionar muito, né? 3 dias, come um pãozinho por dia e meio peixe, né? Percebe? Mas esse menino, eu queria chamar a atenção nisso, esse menino, ele não pensa 2 vezes, ele pega o que ele tinha, porque ele sabia exatamente que Jesus saberia o que fazer. Gente, olha que lição nessa lição. Olha que lição profunda a gente traz dentro dessa passagem do Cristo. Né? Que muitas vezes a gente passa desapercebido, mas como que ele multiplicou os pães? Que fenômeno ele utilizou? Como que todo mundo comeu? Não importa. Porque Jesus, ele não faz nada se você não der o mínimo. Percebe? Precisou de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. O que precisa para melhorar a vida da gente? Você acha que nada? Você acha que nós não temos que dar a nossa boa vontade? Nós não temos que dar o nosso esforço diário? Nós não temos que dar as migalhas, às vezes, do nosso amor para o próximo, para que Jesus multiplique? Percebe? A lição verdadeira que nós tiramos da multiplicação dos pães é o pouco que se dá, o pouco que a gente deposita com fé e com confiança na mão do Cristo, gente, ele multiplica. Ele faz milagres, né? E o que nós estamos dando? Muitas vezes, diante das dificuldades, nós pegamos os nossos pãezinhos, nós pegamos os nossos peixinhos, dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso orgulho, e nos mandamos. Fugimos diante das dificuldades. Fugimos diante das adversidades. E não é isso que o Cristo nos convida. Cristo nos convida a amar. Cristo nos convida a oferecer. É dando que se recebe. Né? Para a gente encerrar aqui o nosso encontro dessa manhã, eu queria falar uma frase que eu acho lindíssima, eu já falei ela milhões de vezes aqui, ela é atribuída ao Papa Francisco, que eu acho fantástico, né? No momento de tanta dor, de tanta dificuldade, nós temos, não importa a religião, não importa a pessoa, o que importa é o desejo de fazer o bem, é o desejo de passar uma palavra de amor, de passar um conforto. E o Papa Francisco nos fala uma frase que eu acho fantástica, ele diz mais ou menos o seguinte, que os rios não bebem a própria água, as árvores não comem os próprios frutos, o sol não brilha para si próprio, que na natureza o comum, o normal, é servir
e não ser servido. Que a vida boa é a vida feliz, mas a vida melhor ainda é aquela onde os outros estão felizes por causa de você. Muita paz a todos. Faz a prece? Queridos amigos, com o nosso coração repleto de gratidão, Senhor, te agradecemos a oportunidade dessa manhã. Elevamos o nosso pensamento a Ti, Jesus, agradecidos pelo Teu amor profundo por toda a nossa humanidade e confiantes de que os Seus desígnios estão sendo trabalhados conforme precisam neste momento. Agradecendo aos mentores dessa casa de luz, que tanto se esforçam por todos nós, agradecendo as bênçãos e os fluidos aqui derramados, dentro da nossa necessidade e do nosso merecimento. Agradecendo também aos nossos mentores individuais, que carinhosamente nos conduziram até aqui essa manhã, nossa mais profunda gratidão. E pedimos, ó Pai, que possamos levar daqui não apenas as energias salutares que recebemos, mas mais do que isso, a palavra que é capaz de transformar, a palavra que é capaz de nos modificar, que possamos, Senhor, viver o Teu Evangelho, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.